Avaliação psicológica para manuseio de armas de fogo. Nos noticiários recentes, é possível encontrar diversas notícias em relação à flexibilização do uso e porte de armas no Brasil. Além de notícias em relação ao número crescente de uso de armas no país, e em relação aos testes psicológicos necessários para o porte de armas. A Lei 10.826, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, foi promulgada em 2003, revogando a lei anterior, de 97, e criando normas mais rígidas para a concessão e o registro de porte de armas no Brasil. Dentre os requisitos que a lei especifica para que alguém possa ter o direito de portar e manusear uma arma de fogo está a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica. Assim, os psicólogos, que são os responsáveis por essa avaliação da aptidão psicológica, têm um papel central no controle do acesso a armas de fogo no Brasil. E quem pode portar armas de fogo? Segundo a lei, todos os membros das Forças Armadas, das polícias civil, federal, rodoviária, ferroviária, militar e corpos de bombeiros militares e os guardas municipais. Além disso, a polícia da Câmara dos Deputados e do Senado, as empresas de segurança privada e de transporte de valores, os servidores da segurança do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos e agentes e guardas prisionais, escoltas de presos e guardas portuários. Por fim, todos aqueles com cargo de auditor fiscal ou analista tributário, os agentes da Agência Brasileira de Inteligência e do Departamento de Segurança do Gabinete da Presidência, e excepcionalmente civis que comprovem exercício de atividade profissional de risco ou estarem em situação de ameaça à sua integridade física. Segundo a regulamentação, a avaliação psicológica para o porte de armas de fogo é obrigatória nos procedimentos de aquisição, registro, transferência, renovação de registro e credenciamento de armeiros e instrutores de armamento e tiro. Quem faz a regulamentação do trabalho de avaliação é o Conselho Federal de Psicologia e a Polícia Federal. O Conselho Federal tem uma resolução de 2008 que dispõe acerca do trabalho do psicólogo nesse tipo de avaliação psicológica. Para atuar nessa área, o psicólogo tem que estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia da sua região e ser credenciado pela Polícia Federal, a não ser que ele já faça parte do quadro de funcionários das Forças Armadas, das polícias ou do Corpo de Bombeiros Militares. Já a Polícia Federal tem uma instrução normativa de 2014 que estabelece as regras para o credenciamento dos psicólogos, para a fiscalização da aplicação e correção dos testes e para a expedição do laudo. Mas afinal, o que é avaliação psicológica? A avaliação é um conjunto de procedimentos confiáveis que permitem ao psicólogo julgar vários aspectos do indivíduo, através da observação de seu comportamento em situações padronizadas e pré-definidas. E para que serve a avaliação? Através dela, é possível demonstrar diferentes aspectos do comportamento humano, como interesses, atitudes, aptidões, maturidade, desenvolvimento, condições emocionais, conduta e personalidade e reações diante de diversos estímulos e situações. E qual a diferença entre avaliação e testagem? A avaliação é um processo mais amplo, que integra informações provenientes de várias fontes, como testes, entrevistas, observações e análise de documentos. Já o teste é um instrumento de avaliação, uma etapa no processo. Trata-se de um procedimento sistemático de observação e registro de uma amostra de comportamentos. E quais os objetivos da avaliação? O objetivo mais geral é descrever, da melhor maneira possível, os aspectos relevantes de uma pessoa ou de um grupo. Já no caso do porte de armas, é verificar se a pessoa possui características que são compatíveis com o trabalho armado ou, no caso dos civis, com a posse ou manuseio da arma de fogo. E qual o papel do psicólogo nisso tudo? O psicólogo deve ter conhecimento técnico e teórico para utilizar os instrumentos de avaliação, deve utilizar sempre testes com parecer favorável no Conselho Federal de Psicologia e deve seguir com rigor as normas do manual, tanto para aplicar o teste quanto para avaliar os resultados. Além disso, ele deve se pautar na legislação vigente e no referencial teórico atualizado.
ao processo de avaliação para o porte de armas, a sua importância está no fato de que ela é uma ação preventiva de segurança. Embora ela não permita fazer uma previsão segura se a pessoa irá ou não se comportar de maneira violenta no futuro, a avaliação permite verificar se a pessoa tem características violentas, controle emocional e até mesmo se ela não está omitindo alguma característica durante a avaliação. Nesse sentido, os testes psicológicos são muito importantes para complementar aquilo que o psicólogo vai ver na entrevista, subsidiando o parecer com um instrumento de embasamento científico. Quanto aos instrumentos, a Polícia Federal não discrimina o nome dos instrumentos que poderão ser usados. Ela apenas define o mínimo de instrumentos que o psicólogo deve usar, sendo eles um teste projetivo, um teste de atenção difusa e concentrada, uma entrevista estruturada, um teste expressivo e um teste de memória. Dentro destes grupos, cabe ao psicólogo credenciado decidir quais instrumentos ele julga mais pertinentes em cada caso. Depois de fazer a avaliação, o psicólogo deve escrever um laudo, e nele devem constar informações gerais do profissional responsável pela avaliação, identificação, informações e contato do interessado no armamento, data da avaliação, um parecer que considerará o interessado como apto ou não apto para o manuseio de armas de fogo, assinatura e o carimbo do psicólogo responsável. O que não deve constar no laudo: o nome dos instrumentos utilizados e as características de personalidade aferidas. Podemos ver, então, que a decisão de quem pode ou não portar armas é do psicólogo responsável pela avaliação. Quanto aos indicadores psicológicos avaliados, aqueles considerados necessários são atenção concentrada e difusa, memória auditiva e visual e mais esse tanto de indicadores. Já aqueles que são considerados restritivos têm uma lista ainda mais extensa. Entre eles, por exemplo, depressão, insegurança, instabilidade, irritabilidade, imaturidade, perturbação, pessimismo, transtornos e vulnerabilidade. As críticas feitas a esse processo se referem ao perfil psicológico, pré-definido pela Polícia Federal, que, embora seja referência para a avaliação com finalidade de concessão de porte de armas, carece de maior embasamento científico. Por isso, é importante que se realizem estudos de âmbito nacional, para que se possam definir de uma maneira mais uniformizada e com embasamento científico quais as técnicas mais indicadas para esse tipo de avaliação. Muito obrigada!